Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dando sequência às nossas aulas sobre a carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos entrar no capítulo 2. E o título dessa lição é A Vida pelo Evangelho. Como nós vimos anteriormente, com o professor Walter, Paulo ele é muito enfático em relação ao Evangelho, a ponto de dizer que mesmo se um apóstolo ou até mesmo um anjo do céu pregar um evangelho diferente daquele que está sendo pregado, que ele seja anátema, Ou seja, que seja expulso, que seja excluído. Então, nós vemos aqui que Paulo realmente ele tem um zelo muito grande pelo Evangelho. O texto-chave dessa lição está lá nos versos 19 e 20, que na minha versão vai dizer o seguinte: Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Só para dar algum contexto aqui, no início desse capítulo, Paulo vai falar do momento em que ele foi aceito pelos apóstolos, Ele vai começar dizendo que ele foi para Jerusalém, dessa vez com Barnabé e Tito, e foi para lá por causa da revelação, E falou dessa revelação com os que pareciam mais influentes, Falou lá com os apóstolos. E ele fez questão de falar com esses mais influentes exatamente para não falar em vão, Para não ficar falando aleatório. Ele foi diretamente com quem ele tinha que falar. E assim como nós vimos, Paulo, ele recebeu o evangelho diretamente de Cristo, Ele não aprendeu dos apóstolos, O próprio Cristo apareceu a ele e deu a revelação. E aqui quando ele vai falar com os demais apóstolos, quando ele vai falar com os influentes, ele vai falar exatamente para mostrar que a mensagem é a mesma, que ele não está pregando uma mensagem diferente daqueles. Pelo contrário, ele fala exatamente as mesmas coisas que Cristo falou. Por quê? Porque ele aprendeu diretamente de Cristo. É interessante notar que ele vai falar aqui que Tito não foi obrigado a se circuncidar. Porque naquele momento estava tendo algumas pessoas que estavam infiltrando na igreja coisas do judaísmo, como a circuncisão, o sábado, enfim, estavam querendo fazer o cristianismo ser muito próximo do judaísmo, querendo que os discípulos de Cristo que foram libertos voltassem nas práticas antigas. E bem, não preciso nem falar que isso meio que está na moda hoje, Quem aqui que nunca viu alguma igreja dessas ultramidiáticas fazendo, por exemplo, festas das cabanas, coisas judaicas, ou mesmo pregando práticas do judaísmo, E aí, na sequência ele vai falar que aqueles que ele conversou, que pareciam influentes, embora para ele não fizesse diferença, porque ele sabia que a revelação tinha vindo direto de Cristo, e aqueles que pareciam influentes não acrescentaram nenhuma mensagem diferente, pelo contrário, eles confirmaram que a pregação de Paulo era a verdadeira pregação, que Paulo estava pregando aquilo que Cristo deixou, que Paulo não estava fazendo nada de diferente do que eles já faziam. E confirmaram que a ele foi dado o ministério de pregar aos gentios, enquanto a Pedro foi dada a missão de pregar aos judeus. E até Paulo vai falar que Tiago e Pedro estenderam a mão direita para ele, Ou seja, tiveram comunhão com ele, Eles entenderam que Paulo era sim um pregador do evangelho, que Paulo havia sim sido escolhido por Deus para pregar o evangelho para os gentios, e a única coisa que eles pediram para Paulo fazer foi que Paulo lembrasse dos pobres. E aqui Paulo fala que ele se esforçou para fazer, Então, como a gente viu, não foi acrescentado nada de diferente ao que Paulo já estava falando. Paulo aqui vai mostrar que a mensagem que ele estava entregando era sim a mensagem de Deus, E aí a única coisa é que Tiago e Pedro pedem para Paulo se lembrar dos pobres, ou seja, eles não dizem que a mensagem de Paulo estava errada, pelo contrário, eles confirmam que é a mensagem de Cristo, mas eles só falam, olha, além de pregar essa mensagem, também cuida dos pobres, E isso é uma coisa que nós temos que ter muito pra gente, De nada adianta a nossa teologia ser perfeita se o cuidado com o próximo, se o cuidado com o necessitado não faz parte da nossa vida, O cuidado é sim algo cristão, Até partindo para o que Cristo fala, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, aqui nós vemos que Tiago e Pedro falaram praticamente a mesma coisa para Paulo,
Eu entendo que foi algo meio que assim, você já ama a Deus sobre todas as coisas, você já está falando a mensagem de Deus, só, além de continuar com essa mensagem, só se esforce para com o próximo. Na sequência nós temos um momento que para mim mostra que mesmo os grandes homens de Deus são imperfeitos. Mesmo um apóstolo, ele é imperfeito. Nós temos aqui um relato de quando Paulo estava lá, né? E fala que Pedro comia com os judeus e com os gentios, ele estava no meio de todos. Mas quando chegaram alguns irmãos da parte de Tiago, né? Nesse momento Pedro se afasta dos gentios e muitos judeus fazem a mesma coisa. E Paulo vai confrontá-lo. Paulo vai falar assim, você é judeu, mas você vive como um gentio, né? E não como um judeu. Aqui mostrando que as práticas judaicas, né, elas já não são mais necessárias. Paulo até vai falar, nós como judeus de nascimento, sabemos que ninguém é justificado pela lei, mas mediante a fé em Cristo. Então aqui ele mostra, né, para Pedro, que Pedro não deve estar apegado às práticas da lei, né? Pedro não deve excluir os diferentes, pelo contrário, ele deve viver com os diferentes. E acho que essa é mais uma grande missão para nós esses dias, né? E até puxando para os dias de hoje, eu entendo que seria algo para a gente, né, para nós, algo como se fosse assim, numa reunião de fim de ano, né, numa reunião de Natal, Ano Novo, ou algum outro momento que há comunhão entre o diferente, né, e nós encontrássemos um parente que pensa muito diferente da gente, seja tendo uma visão política diferente da nossa, uma visão econômica diferente da nossa, uma visão sobre trabalho diferente da nossa, né? Ou até mesmo uma visão sobre religião diferente da nossa, enfim, qualquer coisa que seja praticamente uma afronta, né? Que seja absolutamente diferente daquilo que nós vemos. Muitas vezes nós até gostamos dessas pessoas, mas por qualquer motivo a gente se afasta, né? E aqui puxando as palavras de Paulo, né? Ninguém é justificado pela lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Então, independente da visão dessa pessoa, independente do quão diferente essa pessoa seja, é sim a nossa missão agregá-la, né? É sim nossa missão, é sim nossa função nos assentarmos com ela. Mas aqui, para finalizar, eu gostaria de ler os versos que abriram essa lição, né? Os versos 19 e 20, para que isso fique muito em nossa cabeça. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, acho que aqui deixa muito claro essa questão do diferente, né? Tanto essa questão do diferente quanto o principal, né? Nós morremos para a lei, nós morremos para a nossa vida, nós vivemos a vida de Cristo, né? Se morremos para nós, vivemos para Cristo. E esse é o grande ponto. Vamos viver para Cristo. E até aqui eu queria continuar no verso 21, que eu acho que é muito interessante, até puxando essa questão que nós acabamos de falar do diferente. E o verso 21 vai dizer o seguinte: não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Ou seja, se nós buscarmos nos justificar pela lei, né? Buscar nos justificar por aquilo que fazemos, achar que estamos unicamente corretos e o diferente está errado, né? Cristo morreu em vão. Se a nossa justiça vem das obras, né? Se a nossa justiça vem daquilo que nós fazemos, Cristo morreu em vão. A morte de Cristo foi inútil. Então, se nós acreditamos que somos salvos pela fé, pela graça, nós entendemos que a nossa justiça, sim, ela é importante. Sim, nós temos que cuidar do próximo, né? Nós temos que cuidar do pobre, assim como foi falado hoje mesmo. Mas se essa autojustiça, né? Se esse cumprimento à lei, né? E quando eu falo lei, eu estou falando toda aquela lei do Antigo Testamento. Se esse cumprimento à lei é o que nós entendemos que nos salva, a morte de Cristo foi em vão. Nós temos que entender que a salvação é unicamente pela graça de Deus, que veio através de Jesus Cristo. Então, é obrigatório que nós convivamos com o diferente. É obrigatório que nós amemos o próximo, independente desse próximo ser o nosso oposto. Isso porque nós morremos com Cristo. Se Cristo morreu para que todos possam ser salvos, nós também morremos para a nossa vida, nós também morremos para as nossas certezas, a fim de que somente Cristo possa ser exaltado e que Ele viva em nós. Gente, essa foi a lição de hoje.
Fiquem com Deus. Até a próxima.